Eu me lembro de uma situação, eu era cirurgião e eu estava lá no pronto-socorro, chegava a mulher grávida e a obstetriz falava assim: Dr. Roberto, sofrimento fetal. Quando eu ia conversar com aquela mãe falou assim: mas doutor, eu quero parto normal. E eu sabia que se eu deixasse para ela decidir, ela ia ficar esperando e aquele bebê ia morrer. Então eu tinha que falar com firmeza. Falava: olha, está com sofrimento fetal, nós precisamos tirar o mais rapidamente possível o seu filho da sua barriga para que ele seja saudável. Eu tenho certeza que a senhora vai agradecer a gente fazer essa cesárea o resto da vida, quando a senhora vê o sorriso dessa criança, mas nós não temos um minuto a perder. E eu via que essa mãe ficava em paz, o pai ficava em paz. Por quê? Porque tinha um líder que entendia que ela não tinha condições de decidir, porque ela não tinha todas as informações. O líder que entende do ser humano, ele sabe quando é o momento de ser duro, quando é o momento de ser firme. Ele sabe como falar. Ele sabe como falar. Quando Churchill fala para os ingleses: nós vamos ter que pagar com sangue, suor e lágrimas para ter o nosso país democrático, para ter nossas famílias podendo ter uma vida tranquila. Quando ele fala desse jeito, o povo inglês vai para a Segunda Guerra, vai lutar, vai morrer, vai pagar com sacrifícios. Eu quero ensinar você a saber como que você fala, como que você conversa, quando que é o momento para você ser suave, ser doce, acolher. Frequentemente a tua equipe trabalhou, fez o projeto, não conseguiu vender. Ali não é para dar uma dura, ali é para acolher. Por quê? Porque você viu que todo mundo deu o seu máximo, fez seu melhor. Olá, seja bem-vindo à terceira aula do treinamento, a arte de liderar decifrando mentes. Nessa série de aulas, você está aprendendo quem é o ser humano que está ali contigo. Você aprendeu liderança situacional do Blanchard, liderança estratégica do Michael Porter, você aprendeu liderança baseada em princípios do Simon Sinek. Agora você vai aprender gente. Quem é a pessoa que está ali na sua frente? Quem é esse ser humano que está ali esperando a sua orientação? Talvez quando a gente fala de liderança humanizada, você pensa assim: Roberto, nós vamos ser frouxos, soft o tempo todo? Não. O líder humanizado, ele entende o que está acontecendo. Se você não assistiu a aula 1, a aula 2, eu vou te falar, esse vídeo vai ficar gravado. Então, para aqui, nesse momento, vai assistir a aula 1. Na aula 1, eu falo sobre estado de poder, ou seja, como se forma a maneira das pessoas pensarem, sentirem, reagirem, decidirem. Na aula 2, eu ensino leitura de código de barras de ser humano, que é: você conversa um minuto e você entende como que essa pessoa funciona. Para você poder entender a aula de hoje, que é como ser um líder que conhece de ser humano. Tá? Então, como é que se constrói esse líder, Roberto? Eu quero ser um líder que as pessoas valorizem. Eu vou falar para você, tem 3 etapas na construção de um líder. 3 etapas. A primeira etapa é: você precisa trabalhar como líder para você ser respeitado. Isso é fundamental. Você precisa ser respeitado. Você precisa ser respeitado. Eu estou repetindo porque é fundamental. As pessoas têm que olhar para você. Você é um gestor, tá? Você é um médico. O teu cliente precisa olhar para você, o teu paciente, com respeito. Você é um advogado. O teu cliente precisa olhar para você com respeito. Segundo, o seu cliente precisa aprender a te valorizar. A sua equipe precisa valorizar. A sua equipe precisa procurar você
para dar uma opinião. Então, o que o Roberto pensa sobre isso? O que o Roberto faria? Ou, pessoal, não vamos levar esse tema para o Roberto, porque não precisa. Ele já deu as coordenadas para a gente. E tem o terceiro passo, que esse é o ponto mais sublime. O líder precisa ser amado. O que a gente vive hoje no mundo dos negócios, das instituições? Líderes que não são respeitados, líderes que não são valorizados e líderes que não são amados. Aliás, nas empresas, quantas vezes eu era contratado para dar uma consultoria e eu via no olhar da equipe assim, putz, Roberto, você é o 10º. Esse líder não merece respeito nenhum. Nós não vamos comprar esse seu projeto, porque vem de uma pessoa que não tem a mínima capacidade para nos liderar. Então, na aula de hoje eu quero que você escreve isso. Eu quero te ensinar como você vai ser um líder respeitado, valorizado e amado. Bom, você como é que eu ensino um líder? O líder tem que ter a capacidade de olhar as pessoas e falar, peraí, como que eles estão? Então, você quer saber como é que está o teu estado de liderança? E, de novo, muitos de vocês estão fazendo comentário lá para mim, falando, Roberto, eu posso usar isso na família? Pode. Quer ver, quantas vezes eu vou visitar um amigo, vai no almoço, e aí entra o pai, a mãe, a mulher, os filhos, e a gente vê que os filhos estão ali obrigados. Aqueles filhos falam assim, pai, eu estou indo porque você mandou, porque você me deu um esporro, eu vou, mas espera vem a vingança. A mesma coisa nas empresas. Então, o líder analisa o que está acontecendo, o que essa pessoa está sentindo, o que essa pessoa está vivendo. 2, no momento em que você lê a mente das pessoas, que você decifra a mente das pessoas, você vai valorizar o que essa pessoa está sentindo. Mas, Roberto, ela está com medo. Se ela está com medo, você tem que saber acolher. Você tem que saber perguntar, você tem que saber escutar. Bom, por quê? Porque na hora que a pessoa se sente valorizada, na hora que a pessoa se sente valorizado, você vai poder inspirá-la. Inspirá-la ao quê, Roberto? A ir além do impossível. Teve um comandante em inglês, um almirante chamado Almirante Nelson. Na época do Almirante Nelson, era voluntário lutar. Então, todas as tropas, sempre faltava gente. E as tropas do Almirante Nelson sempre tinham excesso de contingente. E aí foram perguntar para eles, por que você acha que tanta gente se inscreve para lutar na sua tropa? Ele falou assim, eu não sei, esse pessoal está se inscrevendo para a batalha, vão morrer, vão se machucar, vão ferir, vão matar. Agora, eu sei o papel de um líder. Aí o jornalista falou, qual que é o papel do líder? O papel do líder é ajudar a pessoa, ajudar o seu grupo a experimentar o seu máximo. Olha que coisa interessante, experimentar o grupo, ajudar o grupo a experimentar o seu máximo. E eu tenho um elogio. Muita gente fala assim, o Brasil foi campeão na Copa do Mundo em 94 com um time mediano. Pode ser que era um time mediano. Agora, Parreira e Zagallo levaram esses atletas a experimentar o seu máximo. Eles foram campeões do mundo. E é isso. Quando você entender as pessoas, você vai poder saber utilizá-los. Então, muita gente falava, o Romário é maluco, é irresponsável. É mesmo. E o Dunga? O Dunga é super comprometido, sério. E que tal se a gente coloca os dois no mesmo apartamento? O que aconteceu? O Romário relaxou o Dunga, Dunga ajudou o Romário a levar a Copa a sério. Por que ele faz isso? Porque ele entende de gente. É isso que você precisa entender. Então,
para você ser um líder poderoso, você precisa. Então, toma nota aí. Primeiro, você precisa conhecer o que é uma empresa. Você precisa conhecer o que é um grupo de pessoas. Por quê? Porque muita gente tem uma referência de grupo de pessoas. Qual é a referência de grupo de pessoas, Roberto? A minha referência de grupo de pessoas, a sua referência de grupo de pessoas pode ser a sua família, que todo mundo brigava. E você aprendeu a tratar todo mundo como se todo mundo fosse potenciais terroristas. Outras pessoas tiveram uma família que todo mundo obedecia os pais, então ficava todo mundo obediente. Não, você precisa estudar, você precisa conhecer. Você precisa conhecer a dinâmica psicológica das pessoas. Você precisa aprender a criar um alinhamento entre estratégia e realização. Vê, muita gente fala para mim, Roberto, eu quero ser um bilionário. É uma meta gigantesca. Agora, essa pessoa, ela tem um mentor, essa pessoa tem um método, essa pessoa se dedica com intensidade. Eu Roberto Chiniachik, tenho 5 filhos. Lá em casa tem todos os tipos de filhos que você pode imaginar. Primeira coisa, quando um filho meu, por exemplo, André, se você escrever André Bava Chiniachik, você vai ver centroavante, Colorado Rapids, time da MLS. O André, com 11, 12 anos, ele falou, pai, eu quero ser jogador profissional. Legal, filho. Eu vou arrumar um mentor para você, Sandro Sargentin, preparação física. Eu vou arrumar... Aí passou um ano e ele... Pai, eu quero ser centroavante. Eu vou arrumar um mentor para você, Paulo Roberto Liló. Ensinou o André a driblar, a entrar na área, chutar. Você precisa ter um mentor. Você precisa ter uma pessoa que já vive o que você quer viver, já atingiu o que você quer atingir. Você precisa de... Então, Roberto, eu quero ser um líder que as pessoas respeitem, valorizem e amem. É verdade? Você precisa de um mentor, você precisa de um método e você precisa se dedicar. Então, para você ser um líder poderoso, você precisa saber ajudar as pessoas a acreditarem nelas. Eu tenho certeza, quando você se lembra dos líderes da sua vida, você fala assim, pô, esse cara acreditou em mim mais do que eu. Eu vou pegar um exemplo. Eu tive um professor de cirurgia chamado Célio Gayer. E eu lembro que eu estava numa situação em que estava se formando equipe para operar. Então, na equipe de cirurgia tem o cirurgião, o primeiro assistente, segundo assistente e instrumentador. Eu era para ser o primeiro assistente. Só que chegaram 2 pessoas ricas, poderosas, carros, e eu simplesinho, sem grana. Então, me dá vontade de falar o nome da pessoa que eu nunca vou esquecer. O João falou assim, o João falou para o Antônio, eu vou ser o primeiro assistente, o doutor Célio é o cirurgião, eu vou ser o primeiro assistente, você vai ser o segundo, e o China, que era o que ajudava o doutor Célio há anos, e o China vai ser o instrumentador. Eu fiquei quieto, eu não tive força para falar, peraí, eu estou aqui há mais tempo que você, como que eu vou ser o instrumentador? Daqui a pouco entra o doutor Célio na sala. O doutor Célio falou assim, precisamos organizar a equipe. Cirurgião, China. Primeiro assistente, João. Segundo assistente, Antônio. Instrumentador, Célio Gayer. Falei, meu Deus, esse cara acredita em mim. Esse cara me respeita, esse cara me ama. Eu me senti amado pelo meu líder. Eu quero que você seja esse cara. Esse sujeito que, mesmo quando tudo levar, o teu assistente, o teu sócio, quando toda a torcida estiver vaiando, você fala, eu confio em você. E quando você falar, eu confio em você, essa pessoa vai confiar nela mesmo. É isso, que é ser um líder poderoso. Eu gostaria de falar para você, quero saber, você me dá permissão para eu falar para você, para mostrar para você o meu sistema de formação de líderes poderosos? Espero que sim. Então,
O meu sistema de líderes, de formação, para transformar você num líder poderoso, que sabe decifrar a mente dos seres humanos, precisa ter aulas. Você precisa entender de organização e você precisa entender de gente, de motivação de gente. Como que o ser humano funciona. Não adianta você só entender de organização e não adianta você entender só de gente. Você precisa entender dos dois ao mesmo tempo. E você precisa entender o que é essa nova organização, nessa nova economia. É básico. Vê, eu sei que alguns de vocês são palestrantes, alguns de vocês são terapeutas, alguns de vocês são psicólogos, alguns de vocês são coaches. E vocês vão falar, pô, Roberto, será que eu deveria de estudar com você? Eu vou falar para você sim, por duas razões. Por duas razões. Que é o seguinte, o teu cliente de terapia, ele vive num moedor de carne, de um mundo empresarial, que você não sabe o que o cara vive. E aí você acaba falando besteira para o sujeito. Então você precisa entender qual é esse mundo. Quando você entender esse mundo, você vai ver que o teu cliente de terapia vai te respeitar. Vê, se você é um executivo, se você é um empresário, você sabe que o mundo de empresa mudou radicalmente. Mudou radicalmente. Bom, então você deve estar pensando em me perguntar, Roberto, qual o curso que você criou para encurtar esse caminho? Finalmente, atendendo pedidos, eu criei o meu MBA. É o meu MBA. Ou seja, se você admira a maneira com que eu administro a Editora Gente, administro Gentilab, administro o Instituto Gente, eu vou ensinar você como. Se você admira a maneira com que eu crio essa comunidade que segue as minhas orientações, você tem que vir para o meu MBA. Se você pensa, Roberto, eu gostaria de entender do ser humano como você entende, vem para o meu MBA. Roberto, eu quero conhecer suas técnicas de transformação de ser humano, vem para o meu MBA. Então, agora vem um momento sublime. Alguns de vocês já devem estar assim, Roberto, e quem foram os 3 felizardos que ganharam a bolsa integral do seu MBA? Olhe na tela os 3 ganhadores. Antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês por ter valorizado o curso, por ter valorizado o conhecimento, por querer mostrar esse conhecimento para o maior número de pessoas. Bom, seu nome está aqui e você vai mandar um e-mail que está aqui na tela para o meu time entrar em contato com você, para você estar estudando com Roberto Chiniachik e sua equipe. Bom, e o Roberto, então, me apresenta o MBA. Bom, meu MBA só podia ser um MBA em Ciências da Mente e Liderança Humanizada. É isso mesmo. Eu quero que você entenda como que funciona a mente das pessoas, como que essa liderança vai funcionar. Agora, eu não vou ensinar sozinho para você. Eu trouxe um time de superstar que vão ensinar os segredos deles. Roberto, dá para você adiantar alguns nomes? Dá. Primeiro nome, Paulo Vieira. Paulo Vieira. Paulo Vieira é um empreendedor. Eu sei que você conhece ele como coach, Febracis, livros, O Poder da Ação. Mas eu sou amigo do Paulo Vieira. Eu tenho orgulho de... Paulo Vieira vai ensinar para você como que ele vê a organização, como que ele vê o funcionamento da mente. Aí você pensa assim, e o Joel J? Joel J vem junto. Joel J, que você admira, grande referência, vai estar ensinando você segredos da alta performance. João Kepler, do fundo Bossa Nova, que você admira, investidores, investimentos, como que ele pensa uma organização, como que ele faz
uma avaliação. Essa empresa vai dar certo? Essa empresa não vai dar certo? O que essa empresa precisa fazer para dar certo? O que essa empresa, essa startup precisa fazer para alavancar? João Kepler vai estar com a gente. Jerônimo Temel, um dos maiores nomes, referência de desenvolvimento pessoal, alta performance, rei dos coaches. Jerônimo Temel vai estar com a gente. Bom, só isso? Não. Alta performance. Eu preciso trazer para vocês 2 atletas. Gustavo Borges, medalhista olímpico. André Heller, medalhista olímpico do vôlei. Eu vou pedir para o André Heller contar para você uma história que ele viveu. E ele fala muito sobre isso, a importância de receber o feedback e saber crescer. Então o André Heller conta uma história, vai contar para você essa história nesse nosso MBA. Ele estava na seleção brasileira que ia disputar o campeonato mundial. E ele foi chamado para uma reunião com a comissão técnica. Na comissão técnica estava o Bernardinho, toda a cúpula, e o Bernardo falou para o André, André, nós estamos te chamando aqui para te desligar. A partir de amanhã você não está mais com essa turma. E o André conta, eu tinha vontade de matar aqueles caras todos, mas eu sabia que eles eram fortes e que eles iam continuar mandando na seleção de vôlei. E eu queria ser um medalhista. Então eu falei para ele, Bernardo, o que eu preciso fazer para na próxima convocação ser convocado e ir até o final? E o Bernardo falou, olha, 2 pontos chaves. Primeiro, essa habilidade técnica. Você precisa desenvolver essa habilidade técnica. E, por outro lado, você precisa desenvolver essa habilidade comportamental. E o André falando, ele vai falar na aula que ele vai dar para você, que eu pedi para ele falar. Ele vai falar. O que eu fiz? Eu voltei para o meu clube e treinei a competência técnica que o Bernardo falou e treinei a competência comportamental. Depois disso, Roberto, eu fui medalhista em 2 Olimpíadas, ganhei 5 campeonatos mundiais. O André Heller vai te contar, vai ter muitos cases que esse time de primeira vai estar te ensinando. Vem a Ana Diamante. Ana Diamante é hoje uma celebridade, empresa, veio de seguro-saúde, da Prudência, hoje ela é sócia da XP, só isso. Ela vai ensinar como que ela saiu de uma pessoa muito simples e se transformou no diamante. Vai se ensinar como que ela monta times poderosos. Rodrigo Barros vai estar com a gente. Ele vai ensinar para você como que ele pensa no negócio dele, de franquia, para que a empresa dele seja a maior empresa de franquias de comida saudável do mundo. A filósofa Lucilena Galvão vai falar para você sobre como pensar a carreira, como pensar o seu negócio. Lucilena Galvão, certamente uma das pessoas que eu mais admiro e amo. Vem Maurício Bevenuti. Maurício Bevenuti, todo mundo sabe, ex-sócio da XP, só isso já valeria você. Quem é Maurício Bevenuti? Sócio da Stats, vem falar para você sobre inovação, como ter um pensamento, uma atitude de negócios inovadora. Vem Rodrigo Cardoso, eu tenho orgulho de falar, ele foi meu afilhado, eu fui o mentor do Rodrigo Cardoso, ele viajava comigo e hoje é um expoente da alta performance. Vem José Luiz Tejon vai falar sobre modelo de negócios, marketing e vendas. Você vai adorar a história de vida do José Luiz Tejon. Vem também Eugênio Pacelli, criador da Eduz. Mas ele vai falar para vocês de um outro jeito de administrar uma empresa, de um outro jeito de administrar um negócio. Vem Laura Vidal, uma das maiores experts em gestão de pessoas. Vem o meu irmão, Gilberto Chiniachik.
Gilberto Chiniachik conhece tudo de cultura organizacional, conhece tudo da nova gestão de pessoas. Bom, esse MBA, ele tem duas áreas que a gente chama de 2 núcleos. Um núcleo que é liderança humanizada, que é entender de gente. O outro é entender desse novo mundo dos negócios. Então, fala para mim, Roberto, o que tem no núcleo de desenvolvimento humano? Tem psicologia dos relacionamentos. Você precisa saber como é que funcionam quando as pessoas estão juntas, porque é diferente. Por exemplo, quando você olha uma briga no estádio, você vai falar assim, meu Deus, aquele sujeito que bateu no outro, lá fora, ele é uma pessoa acuada, mas quando ele se reúne num grupo, faz umas coisas diferentes. Então nós vamos ensinar, nós vamos falar sobre a psicologia do líder poderoso, nós vamos falar sobre o meu método Transformer. Roberto, como que você ajuda as pessoas a se transformarem? É o meu método, tá? Eu vou te ensinar como fazer uma orientação de carreira. Isso mesmo, eu vou te ensinar como é que orienta alguém. Muita gente fala assim, Roberto, você pega um assistente que é uma garota recém-saída da faculdade e 3, 4, 5 anos depois você entrega uma empresária. Como é que você faz? Vou te ensinar. Eu vou te ensinar sobre pivotagem existencial. Nós falamos muito de pivotagem de negócio, de startup, mas a pivotagem mais importante que a gente tem é pivotagem existencial, pivotar a vida. Você fala assim, Roberto, eu quero mudar a minha vida. Vamos mudar. Eu vou falar para vocês sobre inteligência afetiva. Inteligência afetiva. Como é que você toca o coração das pessoas, inspira, motiva essas pessoas? Eu vou ensinar você liderança de alta performance. Que é isso? Eu vou ensinar para vocês. Roberto, como é que você trabalhou com atletas como Scherer, Ronaldinho, Gustavo Borges, Thiago Camilo, para ajudar essas pessoas a experimentar o seu máximo? Eu vou ensinar para você apresentações poderosas para líderes. Certamente você sabe que eu formei mais de 5.000 palestrantes no Brasil. Mas o que eu mais faço? Por exemplo, nesse ano de eleição, você sabe que muitos políticos vão me procurar para eu orientá-lo. Como é que fala? Como é que toca o coração das pessoas? Como é que fazem as pessoas respeitarem, valorizarem e amar? Nós vamos ter uma disciplina de felicidade nas organizações, com mindfulness e saúde mental. Nós vamos ensinar human skills, competências humanas. Roberto, e o núcleo de negócios? Primeira matéria, fundamentos empresariais. O que é isso? O que é uma empresa? O que é uma empresa? Como é que funciona? Sabe, por que o Nubank é fundado e 6 anos depois ele está valendo mais que o Itaú? Como é que é isso, gente? Tá? Como é que faz um Airbnb? Como é que faz um Uber? Como é que é esse novo sistema de empresa? Como é que funciona a liderança no mundo dos negócios? Roberto, como é que é a gestão e uma cultura evolutiva? Sabe, como é que você faz solidez? Nesses anos, 50 anos vendo empresa, a gente vê empresa que cresce 2, 3 anos depois, quebra. A gente vê celebridades que não duram 2, 3 anos. Eu quero solidez, eu quero consistência, eu quero crescer fazendo os outros crescerem. Eu quero ganhar um dinheiro em que eu ganho dinheiro ajudando vocês a crescerem, ajudando o mundo a ser um lugar melhor, ajudando a sociedade a crescer como um todo. Nós vamos ter um curso de A Nova Gestão de Pessoas com o maior especialista do Brasil e um dos maiores do mundo, que é um irmão meu, Gilberto Chiniachik. Talvez você ainda não conheça o Gilberto. Estudou em SEAD, Wharton, professor da Escola de Administração da Universidade de São Paulo. Nós vamos falar sobre estratégias empresariais para a nova economia. É diferente. É diferente. Certamente você que está começando a sua empresa, você está falando assim, puxa, Roberto, eu tenho 30 mil e tenho que fazer esse negócio crescer. Esse é o novo mundo. Como que a gente faz uma empresa? E eu sei que você vai falar, isso é impossível. Mas eu tenho em casa
em casa. Empresas que a gente viu valer 10 milhões. Vou pegar uma, Q. Põe lá Q.org nos Estados Unidos. Eu entrei nessa empresa com valuation de alguns milhões e hoje eu sou acionista de uma empresa que vale 4 bilhões de dólares. Roberto, como é que você faz isso? Como é que você investe na Olivia? A Olivia começando, põe lá Olivia. Olivia foi vendida para o Nubank. Hoje eu sou sócio do Nubank, porque o Nubank comprou Olivia. Como é que funciona essa estratégia, Roberto? Prometo, eu ensino para vocês. Você vai ter um curso de finanças, contabilidade e investimento. Por que finanças é importante? Por que contabilidade é importante? Mas não essa que você aprende nas faculdades normais. Nós vamos falar sobre processo e escala em vendas. Vendas é diferente hoje. É verdade. Nós vamos ensinar marketing e psicologia do consumidor. Vê, como é que funciona a cabeça? Então, o Jeff Bezos. Jeff Bezos, para mim, é um dos caras que mais entende de gente. Esses dias ele falou, está todo mundo conversando sobre milhares de temas. Eu tenho 2 temas. Eu sei que meu cliente quer pagar sempre o mínimo possível e ele quer receber o mais rapidamente possível. Tudo que nós estudamos é como dar o melhor preço para o nosso cliente e como fazer o produto chegar na mão dele o mais rápido, o mais seguro e o mais confortável possível. Agora, eles estão nadando de braçada no Brasil? Não, por quê? Porque o Mercado Livre pegou o gosto pela coisa. Falou, não, peraí, brasileiro quer na hora. Esse povo, ele pensa a nova empresa a partir de quem é o cliente, o que esse cliente quer. Bom, você vai falar assim, Roberto, que máximo, eu vou entender essa nova empresa e eu vou repetir para você. Tá? Esse curso é para empresários, esse curso é para executivos, esse curso é para profissionais liberais, mas esse curso é muito para palestrantes. Esse curso, esse MBA, é para terapeutas. Esse curso é para coaches. Por quê? Por 2 coisas. O palestrante quer entrar no mundo da empresa, mas você não conhece o que é essa nova empresa. Você não conhece o que é esse novo processo de venda. Então você fala, uma palestra bem montadinha, só que você ofende o público às vezes por não saber o que esse pessoal vive. Então, você quer virar palestrante empresarial, você tem que entender de empresas. E a outra coisa, a pessoa vai falar assim, e quem você é? Eu fiz psicologia. Eu fiz direito. Eu sou palestrante. Aí fala assim, mas você não tem nenhum título? Sabe o que você vai falar daqui a 1 ano? Você vai falar, eu tenho um MBA em Ciências da Mente e Liderança Humanizada com o Roberto Chiniachik, reconhecido pelo MEC. Teu passe vai triplicar. Vê, não é só porque o pessoal vai saber que você estudou, que você é sério. O pessoal vai saber que você entende de empresa, entende de gente, entende de situações. Se você me perguntar assim, Roberto, por que você sempre foi o palestrante mais valorizado do Brasil? Por alguns motivos, eu tenho doutorado, mas eu sou sócio, eu sou presidente de empresas, eu sei o que o cara sofre lá. Eu estudo empresas, eu converso com gente de empresa. Eu vou resumir isso tudo para você, para te entregar tudo pronto. Você vai ter experiências de empresas que eu administro, que eu sou sócio. Bom, eu sei que você vai falar, Roberto, eu quero bônus. Então vou te dar bônus. Vou te dar 3 bônus. Primeiro bônus, vai ter uma imersão, a nova liderança feminina. Eu vou trazer mulheres que vivem esse mundo dos negócios para falar o que é ser mulher nesse mundo do negócio. Gente, é diferente. E eu posso dizer para você, porque eu vivo o mundo dos negócios há mais de 40 anos. Lembra? Mulher submissa, existia um cargo chamado secretárias. Aí a mulher falou, não, o meu modelo é o seguinte, eu vou parecer com um homem. Aí é taier, roupa, fala grande, fala alto, fala... E aí a mulher descobriu, não, eu tenho uma força que o homem nunca vai ter.
E eu vou ensinar isso para você. Aí você vai falar, Roberto, isso é um bônus para mulher? Não, pelo amor de Deus, carai! Esse é um tema principalmente para você, homem. A chance que você tem de ter uma chefe mulher é gigantesco. E você precisa entender essa mulher. Eu vou falar para vocês histórias. Eu fui fazer uma palestra numa empresa e eu estava com a diretora comercial. Aí nós dois conversando, passa um vendedor e fala, Sueli, eu preciso falar com você, jogando um charme em cima dela. Aí ela falou, depois a gente conversa. Passaram-se 20 minutos. Sueli, a gente poderia tomar um drink na piscina? Aí a Sueli falou, fulano, não venha mais aqui. E logo depois ela falou assim, doutor Roberto, desculpa por fazer o senhor ver essa cena, mas eu quero dizer para o senhor que daqui meia hora esse sujeito não trabalha mais na empresa. Por quê? Porque essa mulher se matou para estar onde ela está. E ela não vai entregar isso porque você é bonito, porque você é charmoso, porque você vai chamá-la para uma janta. Ela vai te demitir, ela vai te jogar fora, ela vai falar mal de você. Tá? Não de uma maneira objetiva, porque falar mal não faz sentido para um líder poderoso. Eu quero ver todos os homens assistindo essa imersão. Vai ter um outro bônus, tá? Uma imersão, uma mesa redonda sobre diversidade existencial. A gente tem falado de diversidade nas empresas, nas organizações, mas a diversidade tem que ser um estilo de vida. Vê, lá em casa, eu tenho 5 filhos. Leandro, paralisia cerebral. Ricardo, empresário, executivo, líder. Arthur, palestrante. André, jogador de futebol. Marina, estudante de medicina. Gente, cada um é um. Como que eu faço para ter uma maneira de entender essa diversidade? Nós precisamos ajudar você a entender. Tá? E nós vamos dar uma experiência ao vivo surpresa para você. Eu sei que você deve estar pensando assim, nossa, um curso com o Roberto, um curso com esses gigantes. E eu não citei todos os professores para você. Nós temos mais um exército de professores. Um curso desse facilmente poderia custar 100 mil reais para você. 100 mil. Facilmente. Por quê? Onde que você vai ter aula com todos esses nomes? Maurício Bevenuti, Tejon, Eugênio Pacelli, Joel, Paulo Vieira. Só no MBA do Roberto Chiniachik. Essa visão do Roberto Chiniachik. 1 ano e meio para você estudar profundamente. Por quê? Porque agora você tem que estudar profundamente. Tá? Legal você fazer curso de iniciação, mas agora é para você estudar com profundidade. Poderia ser 100 mil reais, fácil. Agora, o que acontece? Eu quero democratizar o conhecimento. Eu quero democratizar o conhecimento. Eu quero que o maior número de pessoas criem empresas humanizadas, criem líderes humanizados, pessoas que se sentem importantes, valorizadas. O valor da mensalidade desse MBA é 797. Roberto, acho que você se enganou. É menos de R$1.000 por mês. Menos de R$1.000 aliás, menos de R$800 por mês. 797. São 18 meses de curso, são 18 mensalidades de 797. Agora, você deve estar assim, Roberto, isso é barato pra cacete. Bom, eu aprendi que depois é sinônimo de nunca. Todo mundo fala depois, então sempre tem que ter prazo, tá? Você vai aprender isso como líder, que sempre tem que ter prazo, senão o cérebro das pessoas fica solto. Então, as inscrições para o meu MBA, com esse time de gigantes, com a minha equipe, esse MBA
as inscrições ficarão abertas apenas até o dia 17 de abril, às 23 horas e 59 minutos. O relógio vai bater às 24 e vai desligar todo o sistema. Então você tem que se inscrever até o dia 17 de abril, às 23h59. Você prestou atenção nisso? Bom, agora, para as pessoas que fizerem a inscrição até quinta-feira, 14 de abril, às 23 horas e 59 minutos, rufem os tambores, a mensalidade será de apenas 747. Roberto, você está falando bobagem, é menos de 750? É menos de 750 reais, tá? Para você ter um MBA com Roberto Chiniachik, reconhecido pelo MEC, com todos esses professores, com toda a minha dinâmica, com todo o meu sistema. Então, são somente 18 meses de curso, você vai ter 18 prestações de 747. Isso representa uma economia de quase R$1.000 no valor total desse curso. Bom, como esse projeto é totalmente inédito, eu queria dar algum benefício adicional para os primeiros inscritos. Por quê? Eu aprendi uma coisa: sempre os primeiros que se inscrevem são os melhores alunos. Vê, há muitos anos eu dou cursos e eu sempre percebo que os primeiros a se inscreverem são os melhores alunos. Por quê? Porque são pessoas que falam: eu quero estudar, eu quero fazer o MBA, quero fazer o MBA com o Roberto Chiniachik, quero conhecer as ciências da mente, quero ser um líder poderoso. Então, vai ter um benefício adicional para os 200 primeiros alunos. Rufem os tambores. A mensalidade para os 200 primeiros alunos será de apenas 697. Cara, corre, voa. É menos de R$700, tá? Aproveita. Agora, são só os 200 primeiros. Se eu fosse você, eu já pegava o cartão, já ficava ligado para ser um dos... Gente, é menos de R$700. São 18 meses de curso, portanto, 18 parcelas de menos de R$700. Tá? Isso representa uma economia de quase R$2.000 no valor total do curso. Essa é a minha maneira de agradecer a confiança de vocês que estão sempre comigo. Então, essa é a minha maneira de agradecer a confiança de você. Tá? Eu quero dizer para você, eu sei que para alguns de vocês, tá, dedicar tempo, energia, dinheiro é puxado. E eu quero dizer para vocês, eu prometo honrar, como eu sempre honrei. Todos os meus alunos sabem que eles vão receber muito mais do que eles imaginam que eles vão receber. Então, agora, caso você seja um ex-aluno de algum dos meus treinamentos do Instituto Gente, não esqueci você. O que você vai fazer? Você vai receber por e-mail uma condição exclusiva para ingressar no MBA. Então, se você já fez treinamentos com Roberto Chiniachik, negócio de palestra, psicologia da liderança, Now, The Power, Flow, Master Speaker, Superstar, se você é um desses alunos, você vai receber um e-mail. Fica atento nesse e-mail. Se você não receber um e-mail imediatamente, você vai mandar um e-mail para a gente. Já eu dou o e-mail para você. Então, fique atento à sua caixa de entrada, pois eu vou mandar mais informações por lá. Agora, pode ter spam, pode ter 1 milhão de coisas. Aí o que você vai fazer? Você manda uma mensagem nesse e-mail, mba@institutogente.com.br, falando: pessoal, eu fiz o Now, eu fiz o Flow, eu fiz o The Power, eu fiz o Master Speaker, eu fiz o Superstar, eu fiz o Up, eu fiz o Diamond. E aí você vai receber ainda mais presentes. Bom, aí você deve falar assim: pô, Roberto, se eu não gostar? Bom, primeiro, vai ser complicado você não gostar. Eu tenho certeza que quando você entrar no primeiro dia de aula, você vai falar assim: caraca, o bicho é doido. O bicho mantém o ritmo de oferecer milagres, oferecer oportunidades, método, sistema. Então, mas, Roberto,
fiz e não gostei. Então você tem 7 dias de garantia a partir do primeiro dia de aula. 7 dias. Aí você envia um e-mail para o e-mail mba@institutogente.com e nós vamos devolver 100% do seu investimento. Ninguém vai te perguntar por quê ou não por quê. Tá? Vai ser assim. O dinheiro está sendo devolvido. Por quê? Porque a gente sabe que você vai ficar muito feliz com todas as oportunidades. Bom, não esqueça, os 200 primeiros receberão quase R$2.000 de desconto. Então, para aumentar as suas chances, entre agora no grupo de super interessados para você receber toda a informação antes dos outros. Super interessados são pessoas que recebem as informações antes dos outros. O botão do super interessado está aqui embaixo. Então já entra, se cadastra para você receber esse material antes dos outros. Tá? Eu estou repetindo, eu estou te avisando. Você vai receber o link de inscrição 30 minutos antes de todo mundo no dia 11/4. Aí fica fácil você ser um dos 200 primeiros. Agora, você conhece treinamentos do Roberto Chiniachik. É aquela delícia ver as pessoas vibrando, alegres, contentes. Bom, alguns de vocês vão falar assim, puxa, Roberto, eu estou querendo muito fazer, mas será que agora é o momento? Eu acredito muito em portais energéticos. Roberto, o que é portal energético? Portal energético é aquele portal, aquela energia que se cria, como você viu no Harry Potter. Lembra quando ele está ali na estação e abre-se um portal energético? O pessoal da minha geração, Indiana Jones, ali aquela caverna que se abre e ele vai para o Santo Graal. Tem momentos energéticos na nossa vida que se abrem e a gente tem que aproveitar. Eu vou contar uma história para vocês. Se eu fosse numa cartomante, no dia 28 de janeiro de 1984, e ela falasse para mim, Roberto, você vai ser um dos autores que mais vão vender livros no mundo. Gente, porque aqui entre nós, 9 milhões é muito livro em qualquer lugar, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha. Eu ia falar, pô, eu fui na cartomante, na taróloga e ela errou. Eu não tenho nenhum talento para escrever. Mas eu tinha um mentor, Marco Antônio Garcia Oliveira. E eu fiz uma carreira muito rápida e o Marco falou, agora você precisa escrever um livro para mostrar que você é fera. Eu falei, Marco, eu não sei escrever, eu não tenho vontade nenhuma. E ele, você tem que escrever. Eu resisti, mas fiquei com aquilo na cabeça, eu vou escrever um livro. Bom, no dia 31 de janeiro de 1984, eu peguei um avião para dar uma consultoria em Lima, no Peru. E naquele momento eu falei assim, o Marco tem razão, eu vou escrever o livro. Eu tinha um congresso de análise transacional 13 de maio. E aí, na ida, eu esbocei o roteiro do livro. Quando eu cheguei lá, Avícola San Fernando, o pessoal da Avícola San Fernando, que estava resultados muito ruins, começaram a ter resultados sólidos. E eles falaram assim, Roberto, o treinamento é de segunda a quinta, sexta nós estamos indo para Ayacucho. Vai toda a equipe. E a gente quer muito que você vá. Nós vamos te dar tudo de presente. E como a gente está muito feliz com você, segunda-feira você vai para Cusco e Machu Picchu. Tudo por nossa conta. E o pessoal falando, vamos sair, você tem que ir. E eu escolho aproveitar os presentes dos irmãos Ikeda para eu ir para Ayacucho e para Cusco, ou voltava para São Paulo e escrevia o livro. Isso ficou na minha cabeça até quarta. Quarta-feira eu falei, eu estou com tudo pronto para escrever o livro. Sexta-feira voltei para o Brasil, começo de fevereiro, aí eu falei, eu vou escrever. Fevereiro de 1984 foi o mês mais produtivo da minha vida. Eu escrevi Carícia Essencial, 1,5 milhão de exemplares vendidos e minha vida mudou totalmente. Nesse momento, o teu coração está assim, putz, eu posso fazer, mas será que é o momento? Será que vai dar certo? Eu vou falar para você, é o momento. Por quê? Porque depois é sinônimo de nunca. Se eu naquele momento tivesse ido para Ayacucho, festa, diversão, shows, Cusco, Machu Picchu, que eu fui depois, talvez eu nunca teria me tornado o escritor
que você ama. Mas por que saíram os livros? Eu virei esse escritor respeitado, valorizado e amado. Eu aproveitei o portal. É esse convite que eu estou fazendo para você agora, nesse momento. E a última fala que eu tenho para você. Se você está sem dinheiro e você está pensando assim, eu vou fazer um empréstimo no banco porque eu não posso perder essa chance. Eu vou falar para você, não faça isso. Eu não quero que você faça um empréstimo bancário para fazer o MBA. Eu quero que você se prepare, que você estude de uma outra maneira. Eu não quero ver você devendo para banco. Agora, talvez você vai ter que se sacrificar. O que isso significa? Vai deixar de sair, de almoçar fora, de jantar fora, de comprar as roupas. E aí eu quero falar para você, vale a pena. Eu vou contar uma história linda da minha vida. Quando a gente descobriu que o Leandro tinha paralisia cerebral, eu comecei a atender. Foi aí que eu desenvolvi o método de leitura rápida. E eu percebia que os clientes de terapia, quando eles paravam a terapia, eu ficava com um vácuo. E aí tinha que pedir dinheiro emprestado. Eu falei assim, eu vou ensinar a formar terapeutas e vou aprender isso nos Estados Unidos. Então eu já não tinha grana sobrando para fazer o tratamento do Lei para tocar minha vida. Eu juntei um dinheirinho e eu fui estudar com uma psicóloga americana chamada Jack Schiff, num lugar chamado Instituto Catexis. Então eu fiquei 3 meses no Catexis Institute, em Oakland. Há uns 2 anos atrás eu fui lá nesse lugar, não existe mais, e me lembrei, fui lá para homenagear o lugar onde a minha vida se transformou. Bom, no Catexis Institute, durante os dias, ficavam os terapeutas e os pacientes, e eu ficava lá aprendendo com eles. À noite, eles iam para casa e eu ficava sozinho. Eu tinha um quarto e ficava sozinho. Eu não tinha grana. Não tinha grana para sair, para ir para show, para nada. Eu tinha o dinheiro contadinho. Todo dia tinha café da manhã. Então eu comia o café da manhã. À tarde, na hora do almoço e à noite, eu tinha que me virar. Eu descobri rápido, me formei e tinha um restaurante por quilo. Então, eu tomava o café da manhã no instituto, almoçava e jantava. E eu rapidamente percebi que eu não tinha dinheiro para comer 2 refeições. Então eu fui buscar uma solução. Qual é a solução? Sopa Campbell. Então, como que eu organizei a minha agenda? Quando o café da manhã era legal, eu fazia o seguinte, eu sempre pegava eu sei que você sabe, né? Eu pegava um pão, às vezes eu guardava um queijo, fazia um sanduíche. Sempre eu fazia isso. Pegava um pão, fazia um sanduíche. Quando tinha sucrilhos, leite, ovos, então eu na hora do almoço tomava sopa Campbell. E à noite eu ia no restaurante lá, comia por quilo. Quando o café da manhã era fraco, não tinha ovos, não tinha leite, não tinha sucrilho, tinha pão com café, eu ia na hora do almoço e comia por quilo e à noite eu tomava uma sopa Campbell. Aquele inverno de São Francisco, ali da região do Vale do Silício, não tinha dinheiro, para dizer a verdade, não tinha nem roupa para sair naquele frio. Então eu ficava lá. E teve um dia que eu estava tomando a sopa e aproveitei para me sentir miserável. Eu tomando a sopa Campbell, com um pedaço de pão que eu tinha guardado do café da manhã, eu falava assim, putz, 3 meses comendo sopa Campbell todos os dias. Será que algum dia alguém vai me pagar por essa sopa Campbell que eu como todos os dias? Aí rapidamente eu falei, Roberto, não quero que você se sinta vítima, você está aqui porque você quer, aproveita e estuda, essa é uma oportunidade, aproveita, mas ficou isso na minha cabeça. Quando eu cheguei no Brasil, eu fiz uma comunicação de mala direta e em 1 mês eu tinha 30 alunos entre psicólogos e psiquiatras querendo estudar comigo e aprender a ser terapeuta comigo. Quando essas pessoas assinaram o contrato, que eles iam me pagar 12 meses, portanto, eu não ficaria na dependência dos clientes deixarem a terapia, eu tinha uma solidez financeira. Eu lembro que eu fechei os olhos, eu chorei e falei assim, valeu a pena eu ter
3 meses comido sopa Campbell. Eu quero falar isso para vocês. Para a gente dar um salto na vida, às vezes a gente tem que cometer alguns sacrifícios. E eu sei que alguns de vocês vão ter que cometer sacrifícios financeiros para estar no nosso MBA. E eu prometo honrar não só o seu dinheiro, mas o seu tempo, a sua energia, e te entregar um curso que não só transforme a sua vida, mas transforme a vida de muitas pessoas. Eu quero do fundo do coração agradecer a você por ter me acompanhado nessas 3 aulas, e eu espero que você queira me acompanhar os próximos 18 meses. Primeiro, para aprender essa metodologia. Segundo, para transformar a vida de milhares e milhares de pessoas. E para a gente terminar, eu tenho que falar de Deus. Tá? Para mim, o campeão não é o sujeito que tem carro importado, roupa de grife. O campeão é o sujeito que está ao lado de Deus. Eu sou um sujeito que rezo muito, e uma das coisas que eu mais peço é: Senhor, me ajude a realizar aqui na terra o que eu prometi para o Senhor que eu ia fazer quando estava no céu. Para mim, esse é o grande barato da vida, é servir a Deus. E cada pessoa que cruza a nossa vida é Deus nos dando a chance de ser parte da criação de Deus. Esse é meu convite para você, que a gente sirva a Deus através das pessoas que vão cruzar os nossos caminhos. Um grande abraço e que você realize a sua missão de vida.